O resumo desse filme começa nos apresentando Aaron em seu escritório, completamente focado no relógio, enquanto aguarda o fim de seu expediente. Exatamente às 5 horas, ele se levanta e encerra suas atividades, pois aquele não era um dia comum, era o seu último dia no trabalho, marcando oficialmente sua aposentadoria. Para celebrar essa nova fase, a companhia de seguros onde ele dedicou sua carreira organiza uma festa de despedidas naquela mesma noite, para a qual ele comparece com sua esposa Ellen. Durante o evento, um dos convidados, o seu grande amigo de longa data, Larry, faz um discurso visivelmente comovente, deixando claro o profundo carinho e admiração que ele sente por Aaron e pela jornada que compartilharam. Assim que o casal retorna para casa, após as comemorações, o telefone toca. É a filha deles, Jane, ligando para saber como o pai está lidando com a grande mudança em sua vida. Aaron, de forma breve, assegura que está bem e encerra a ligação. Mais tarde, enquanto se preparava para dormir, Ellen questiona ao marido se ele aproveitou a conversa para tocar no assunto do noivo de Jane, um rapaz chamado Randall. Aaron é direto em sua resposta, admitindo que não tocou no assunto e que Ellen sabe perfeitamente sua opinião. Ele detesta o cara e desaprova completamente que sua única filha se case com alguém que ele considera um fracasso. Ellen, por sua vez, tenta apelar para a razão, lembrando que a filha está apaixonada e que o casamento está marcado para daqui 2 semanas. A chegada da aposentadoria não muda velhos hábitos e na manhã seguinte, Aaron desperta no mesmo horário que costumava ir para o trabalho. Sem ter para onde ir, ele desce e passa o tempo zapeando pelos canais de televisão, sentindo o peso da nova rotina. É nesse momento que ele se depara com um comercial de uma organização de caridade que pedia apadrinhamento para crianças órfãs e carentes. A propaganda mexe com ele e ele decide imediatamente fazer algo a respeito. Ele resolve apadrinhar um jovem garoto, se comprometendo com uma doação de $25 mensais. No entanto, o vazio do trabalho ainda o assombra e no dia posterior ele decide visitar seu antigo escritório, onde conhece Gary, o homem que assumiu a sua posição. Aaron tenta ser útil e oferece ajuda para Gary com as tarefas, mas o substituto, de forma educada, dispensa a oferta, alegando que tem uma reunião importante. Ao chegar em casa, ele é recebido por Ellen, que pergunta como foi o encontro com o seu substituto. Se sentindo dispensado, mas sem querer admitir, ele mente para a esposa. Ele inventa uma história dizendo que Gary foi extremamente receptivo e que inclusive implorou por seus conselhos, pois estava perdido, sem saber o que fazer ali no escritório. Um tempo depois, ele recebe a primeira correspondência da instituição de caridade. A carta agradece sua generosidade e informa que seu filho, Nugo, um garoto de 6 anos, está muito bem. Junto com o agradecimento, a organização faz um pedido especial que ele envie uma carta para o seu apadrinhado no próximo cheque mensal. Ele então se senta e começa a redigir a carta. Nesta carta, ele decide abrir seu coração, como talvez nunca tenha feito antes. Ele começa se apresentando, um homem de 66 anos, natural de Nebraska, e menciona ter um irmão mais velho chamado Harry, que mora na Virgínia com sua esposa. Ele não demora a despejar suas frustrações, descrevendo o homem que ficou em seu lugar na empresa como um jovem ignorante e arrogante. Ele também fala sobre sua única filha, Jane, por quem ele nutre um amor imenso, lamentando que ela trabalhe em uma companhia de computadores em Denver, o que justifica a distância e a raridade de seus encontros. Em um tom profissional, ele reflete sobre sua própria vida, admitindo que poderia ter se tornado um empresário de grande sucesso se tivesse sido mais ousado e assumido mais riscos em sua juventude. Contudo, ele explica que optou conscientemente por um emprego estável com renda garantida, priorizando o sustento e a segurança de sua esposa e filha. A carta se aprofunda ainda mais na vida pessoal dele, revelando detalhes íntimos sobre o seu casamento. Ele conta ao garoto que está casado com Ellen há longos 42 anos, mas confessa que a relação dos dois é marcada por uma falta de compreensão mútua. Ele desabafa sobre as coisas que o irrita profundamente em sua esposa, o fato dela sempre interrompê-lo quando ele está falando, seu jeito de conversar, sua aparência física, seu cheiro e principalmente a maneira
maneira como ela tenta controlar ele o tempo todo. Apesar de toda essa vista de queixas e ressentimentos, ele ressalta o fato de que, ainda assim, permaneceu casado com ela durante todas essas décadas. Por fim, ele volta a tocar no assunto de sua filha, direcionando seu desprezo ao noivo dela. Ele descreve Randall como um simples vendedor, um homem sem sequer ter ambições na vida, e lamenta que Jane, que acredita merecer algo muito superior, tenha escolhido ele para se casar. Depois de terminar a carta, ele avisa Ellen que precisa sair rapidamente para resolver algo na rua, mas que voltará em breve. Seu objetivo era apenas postar a carta brutalmente honesta que ele havia escrito para Nugo. Contudo, ao retornar para casa, ele se depara com uma cena trágica e inesperada. Ele encontra Ellen caída no chão, sem vida. Desesperado, ele aciona imediatamente uma ambulância e liga para sua filha Jane. A filha chega acompanhada do noivo, ambos visivelmente abalados e entristecidos pela perda repentina, e juntos eles cuidam dos preparativos do funeral. A tragédia, no entanto, não impede Randall de mostrar sua verdadeira face. Na própria noite do funeral, o noivo de Jane tem a audácia de abordar o sogro, sugerindo que ele invista parte do seu dinheiro com ele, uma proposta que Aaron rejeita na hora. A dinâmica familiar já começa a mudar drasticamente na manhã seguinte do funeral. Jane prepara o café da manhã e comunica ao pai que precisa retornar para o trabalho. O pai, sentindo o desamparo, implora para que ela permaneça mais um tempo, usando o argumento de que, com a morte da mãe, ele não sabe como cuidará dele mesmo. A resposta de Jane, porém, é fria e prática. Ela afirma que ele não é uma criança e pode muito bem cuidar de si mesmo, se não conseguir que ele contrate uma empregada. O pai tenta apelar para o lado financeiro, dizendo que não tem como pagar por ajuda, mas Jane é implacável e retruca que nesse caso ele terá que aprender a se virar. Tentando uma última cartada, ele pergunta se ela não considera adiar o casamento devido ao luto, mas ela é firme, dizendo que não, pois já está tudo organizado e os convites já foram enviados. Incapaz de aceitar a situação, ele insiste: Randall não te merece, não case com ele diz. Essa declaração é a gota d'água para Jane, que se irrita, abandona a mesa e vai embora. No dia seguinte, ele se conforma em levar Jane e Randall até o aeroporto, se despedindo da filha. A partir daquele momento, ele experimenta o verdadeiro significado da solidão, preso em uma casa que agora parece enorme e vazia. Ele rapidamente percebe sua total incapacidade de realizar tarefas domésticas básicas. Ele não sabe cozinhar, não sabe como se cuidar, e em pouco tempo a residência mergulha no caos completo e na desordem. É nesse cenário de abandono que ele começa a sentir uma falta profunda de sua esposa, que ele tanto criticou e não deu valor. 2 semanas se passam e ele decide escrever uma nova carta para Nugo. Nesta segunda carta, o tom é de arrependimento. Ele confessa ao garoto que jamais deu o valor devido a Ellen enquanto ela estava viva. Somente após a morte dela, ele foi capaz de compreender a imensidão da importância que ela tinha em sua vida. A ironia do destino se revela de forma cruel quando, ao organizar as roupas e os pertences da sua falecida esposa, ele faz uma descoberta devastadora. Ele encontra um pacote de cartas românticas trocadas entre sua falecida esposa e o seu melhor amigo, Larry. Sentindo-se traído e completamente arrasado, a reação dele é imediata. Ele junta todos os objetos pessoais dela e joga tudo fora como se quisesse apagar a memória dela. Em seguida, cego pela raiva, ele vai direto confrontar Larry e o encontro termina com ele desferindo um soco no rosto de seu antigo amigo. Larry, tentando se defender, admite o caso, mas insiste que aquilo foi um erro terrível cometido há mais de 20 anos e que ambos já haviam superado o incidente. Ele implora pelo perdão, mas Aaron
está irredutível. Incapaz de perdoá-lo, ele simplesmente vira as costas e parte, assumindo o volante do trailer de viagem que, ironicamente, ele havia presenteado Ellen 2 anos antes de sua morte com esse trailer. Após alguns dias na estrada, ele decide que é uma boa hora de usar o trailer para fazer uma visita surpresa à sua filha. Ele telefona para Jane em seu trabalho, animado, dizendo que está a caminho para ajudar nos preparativos do casamento. A recepção, no entanto, é um balde de água fria. Jane o trata com distanciamento e frieza, mandando que ele não vá ainda e que mantenha o plano original de chegar apenas no dia da cerimônia. Antes de desligar abruptamente, ela ainda faz questão de lembrá-lo: não se esqueça de enviar o cheque que você me prometeu, pois eu preciso daquele dinheiro. Se sentindo completamente indesejado, ele aborta a missão. Em vez de ir ver a filha, ele recalcula a rota e dirige em direção ao estado onde nasceu, decidido a revisitar os locais de sua infância. Ao chegar em seu antigo bairro, ele descobre que a casa onde ele cresceu não existe mais. No lugar dela, agora funciona uma borracharia. Movido pela nostalgia, ele entra no estabelecimento e quando um funcionário pergunta se ele quer comprar pneus, ele apenas explica que aquele lugar já foi o seu lar e que estava ali apenas para recordar o seu passado. Sua jornada de nostalgia continua pela universidade onde ele estudou. Ali ele revive memórias, conversa com um grupo de estudantes que hoje cursam o mesmo curso que ele e tem um momento de grande alegria ao encontrar seu próprio nome e fotografia expostos no quadro de honra da instituição. Ele segue viagem sem destino certo até que decide parar para descansar em uma área de repouso cheia de outros trailers. Pouco tempo depois, alguém bate à sua porta. É Mike, o proprietário do trailer estacionado ao lado. Mike pede permissão para ver o interior do veículo de Aaron e fica absolutamente maravilhado com quão espaçoso e luxuoso ele é. Ao saber que Aaron perdeu a esposa recentemente, Mike imediatamente o convida para jantar com ele e sua esposa, Vicky, garantindo que ela é uma cozinheira de mão cheia. Aaron, carente de companhia, aceita um convite. Naquela noite, ele leva uma garrafa de suco e se junta ao casal, sendo recebido com muito calor. Após a refeição, Vicky orgulhosamente mostra fotos de suas filhas e netos. Aaron elogia as fotos, mas quando o casal pergunta se ele tem alguma foto de sua própria filha, ele desconversa, dizendo que não, e muda rapidamente de assunto. Em certo momento, Mike percebe que o suco acabou e se oferece para comprar mais, deixando Aaron e Vicky a sós por um instante. É nesse momento que Vicky o encara e diz: apesar de sua aparência arrumada e desse sorriso muito educado, eu consigo ver que no fundo você é um homem solitário e triste. Surpreso pela perspicácia dela, Aaron responde: você tem toda a razão. Eu vivi minha vida toda com minha esposa, 42 anos, e ainda assim ela nunca conseguiu me entender de forma como você me entendeu agora. Interpretando mal a situação, ele se aproxima dela de forma sugestiva. A reação de Vicky é de fúria e ela o expulsa imediatamente. Aaron tenta se desculpar pelo seu comportamento, mas ela se recusa a ouvi-lo e exige que ele saia. Envergonhado, ele deixa o local, entra em seu trailer e dirige noite adentro, sem olhar para trás, continuando a viagem até o amanhecer. Na manhã seguinte, ele para o veículo, desce e decide ligar para Larry, dizendo em voz alta que o perdoa pelo que aconteceu, pois a má pessoa nessa história é Larry e não ele. No entanto, ele logo percebe que está falando com a caixa postal. Arrependido da ligação, ele apaga a mensagem e desliga. Ele dirige mais um pouco até encontrar um lago onde estaciona e passa um tempo sentado em silêncio. Ao cair da noite, ele sobe no teto do trailer e arruma ali algumas estatuetas de porcelana, as mesmas que sua esposa adorava colecionar. Ele acende uma vela e, olhando para o céu estrelado, começa a falar com Ellen. Ele confessa que sabe que não foi o melhor marido do mundo e que o casamento deles foi, em grande parte, convencional e sem paixão, mas admite que sempre sentiu ao lado dela um senso de companheirismo que agora, na sua ausência, ele sente uma imensa falta. Ainda no teto do trailer, sob o céu estrelado, ele continua seu monólogo póstumo com a esposa. Ele questiona diretamente, perguntando se ela encontrou a felicidade
ao seu lado, ou se pelo contrário viveu desapontada por ele não ter sido o homem capaz de amá-la e de compreendê-la verdadeiramente. Em um gesto de libertação, ele afirma que, de qualquer forma, já perdoou ela pela traição. Contudo, ele precisa de uma resposta dela. Aaron então pede que, se ela também o perdoou por toda a negligência que ele demonstrou a vida toda, ela lhe envie um tipo de sinal. Exatamente neste instante, uma estrela cadente cruza ali o céu. Para Aaron não há dúvidas. Aquele é o sinal de Ellen confirmando que ela também perdoou ele, trazendo um fechamento para aquele capítulo de sua vida. Ao amanhecer, ele desperta sobre o teto do trailer. Ele desce e, se sentindo renovado, retoma sua jornada. Ele aproveita o momento para redigir uma nova carta para Nugo, detalhando a experiência transformadora que viveu na noite anterior, à beira do lago. Aaron descreve ao menino que sente uma paz interior muito profunda, uma sensação que há muito tempo ele não experimentava e que agora ele finalmente sabe qual direção tomar em sua vida. Ele afirma que nada nem ninguém poderá detê-lo de seguir esse novo caminho. Como prova de seu estado de espírito, ele informa na carta que enviou um valor extra em dinheiro naquele mês para que o garoto pudesse comprar algo especial para ele. A jornada dele finalmente o leva até Denver, mas o seu destino não é a casa da filha, é a residência de Roberta, a mãe de Randall. Ali, ela o recebe com uma hospitalidade calorosa e o convida para entrar, mergulhando imediatamente nos detalhes e nos arranjos do casamento. Roberta aproveita a oportunidade para lembrá-lo de que ainda falta acertar o pagamento final da igreja, que ele ficou de pagar. Em seguida, ela começa a tecer elogios ao filho, afirmando que o criou para valorizar o amor e a compreensão acima de tudo, e que por isso ele se tornou o homem que é. Ela insiste que Jane e Randall são o par perfeito, e mesmo admitindo ter se divorciado há 2 décadas, Roberta se gaba por ter um radar de casais que darão certo, garantindo que o relacionamento deles será um sucesso absoluto. Pouco tempo depois, Jane e Randall chegam à casa. O reencontro de pai e filha é marcado pela frieza. Ela o cumprimenta de forma distante e protocolar. Aaron sente a urgência de conversar e diz que precisa discutir algo importante com ela, mas Jane imediatamente corta ele, alegando estar cansada e sugerindo que eles conversem somente após o jantar. Naquela noite, a família de Randall se reúne em peso para a refeição. Roberta, seu ex-marido, a nova esposa do ex-marido, o irmão de Randall, Jane e o próprio noivo. O desconforto de Aaron ali é palpável. Ele se sente como um peixe fora da água, visivelmente incomodado com o comportamento barulhento, o modo de falar e até a forma que essa família come. Após o término do jantar caótico, Jane e Randall se preparam para ir para a casa deles. Aaron vê sua última chance e pede para falar em particular com a filha, e Jane reage com impaciência, suspirando e perguntando se aquilo é realmente necessário. Ele insiste que sim. Randall, percebendo a tensão, diz que esperará ela no carro. Do lado de fora, Aaron faz um último apelo desesperado. Ele implora para que ela pense bem no que está fazendo, afirmando que aquele homem não é o que ela merece e que aquela família tão barulhenta não é o tipo de ambiente que ela pertence. Ele insiste que ela merece algo muito melhor para a vida dela, porém a reação de Jane é de pura fúria. Ela o acusa de não ter o direito de interferir em suas escolhas. Dispara que vai se casar com Randall depois de amanhã e o coloca contra a parede. Se você quiser ir ao casamento, ótimo. Se não, volte para casa. Então ela o deixa falando sozinho. Naquela noite, Aaron é acomodado no antigo quarto de Randall, na casa de Roberta. Ao se deitar, ele descobre que o colchão é na verdade uma cama d'água e ele passa a noite toda lutando para conseguir dormir naquela superfície instável. Pela manhã, Roberta entra no quarto para acordá-lo e o encontra caído no chão. Algo terrível no colchão causou um torcicolo tão severo que ele mal consegue mover o pescoço. Quando Jane fica sabendo do incidente, sua reação é de completo desespero. Ela explode com o pai, gritando: "Sério, pai? Você escolhe ficar doente justo agora?" Quando Randall tenta acalmá-la, ela também se revolta contra o noivo, antes de sair batendo a porta. No dia seguinte, apesar da condição dele, a família decide jantar fora. Ainda sofrendo com dores intensas, ele mal consegue se vestir. Roberta
então lhe oferece alguns analgésicos fortes, garantindo que ele se sentirá melhor após tomar um. Uma hora depois, o grupo todo, Randall, Janine, Roberta e amigos, se reúne no restaurante, mas Aaron, sob efeito potente da medicação, começa a agir de maneira estranha e visivelmente dopada. Mais tarde, todos seguem para a igreja para um ensaio da cerimônia, com o pai quase inconsciente, mal se aguentando em pé. Naquela noite, ele recusa a cama d'água, toma um banho quente para relaxar os músculos e decide dormir no próprio trailer, estacionado do lado de fora da casa de Roberta. No grande dia, é ele quem caminha com a filha pelo corredor da igreja, entregando ela ao altar para Randall. O padre conclui a cerimônia e depois todos celebram. Durante a festa, após o discurso do padrinho de Randall, Aaron é inesperadamente convidado para dizer algumas palavras. Para a surpresa de geral, ele não cria nenhuma cena. Em vez disso, ele agradece a Randall e a sua família e deseja ao casal uma longa vida e uma vida feliz. No dia seguinte, Aaron entra em seu trailer e dirige para longe enquanto narra mentalmente outra carta para Nugu. Ele conta ao garoto que tentou impedir o casamento da filha, mas que falhou e que agora ela está em lua de mel, uma viagem paga com o dinheiro dele. De volta à sua casa vazia, Aaron reflete em voz alta sobre a sua existência. Ele diz saber que morrerá em breve e, ao olhar para trás, questiona qual diferença sua vida fez na vida de alguém, pois nem a sua filha gosta dele. Ele pergunta quem se lembrará dele depois que ele partir, concluindo amargamente que desperdiçou sua vida sem deixar uma marca significativa em nada. Exatamente nesse momento de profunda crise existencial, ele nota uma carta do orfanato sobre a sua mesa. Ao abri-la, descobre que não é de Nugu, mas sim de uma freira responsável por ele. Ela explica que Nugu, com apenas 6 anos, ainda não consegue ler ou escrever, mas que, apesar disso, fala sobre Aaron o tempo todo, usando palavras simples, mas carregadas de afeto. Para expressar esse carinho, o menino fez um desenho para o seu padrinho, que a freira incluiu no envelope. Aaron então desdobra o desenho e vê ele. Nugu desenhou a si mesmo, de mãos dadas com Aaron, em uma imagem clara de Aaron o guiando para um lugar seguro, longe de toda a dor que a criança já sofreu. A simplicidade e a profundidade daquele gesto atinge ele em cheio. Aaron começa a chorar, percebendo que pela primeira vez em sua vida, ele de fato fez alguma coisa diferente na vida de alguém e que aquele menino do outro lado do mundo certamente se lembrará dele daqui muitos anos. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu te recomendo assistir a esse outro filme que eu estou deixando aqui na sua tela, de um marido que também descobriu segredos obscuros depois que sua esposa faleceu. E também... Não esquece de dar o like e seguir o canal.